E é tão lindo ver São Cipriano falar, né? São Cipriano diz que quando eu rezo, Pai Nosso, eu não falo, Pai meu que está no céu. Nem falo, dá-me o pão de hoje, meu Pai. E eu nem falo, perdoa a minha ofensa. Eu rezo, Pai Nosso. A oração é comunitária. Então eu não rezo só para mim, eu rezo por todos. Para a gente entendendo que nós somos irmãos. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Isso tem que acontecer dentro de nós. Aí vem Santo Agostinho e fala assim, que quando a gente, que é tão lindo, Santo Agostinho diz, Pai Nosso, quanta bondade. O imperador pode repetir, Pai Nosso. O mendigo também repete, Pai Nosso. O patrão também fala Pai Nosso. E o criado também fala Pai Nosso. É o mesmo Pai. Somos irmãos. Aí vem Charles Péguy e diz que nós não podemos nos salvar sozinhos. Que nós não podemos chegar no paraíso sozinhos. Que nós temos que preocupar uns com os outros. Que nós temos que nos doar uns para os outros. Porque nós temos que nos apresentar no paraíso juntos. O espetáculo. Nós temos que nos apresentar lá no paraíso juntos. Vocês já imaginaram, ele pergunta, o que Deus poderá dizer se a gente chegar sozinho? Então, na verdade, Jesus não veio nos dar um saber, Jesus veio nos dar um sabor de Deus. Jesus veio nos dar um saborear Deus, porque ter um Pai como esse é poder saborear. É porque a gente ainda não entendeu o que significa isso. Poder gritar a qualquer hora, pode me clamar e eu responderei, eis-me aqui. Por que você está tão perturbado? Eu estou aqui. Prestem atenção, porque às vezes a nossa oração já está sem força, a gente está tão sofrido, está tão arrasado, que a gente não tem força para rezar, mas a consciência de uma presença te sustenta e te põe de pé. É essa fé viva que vocês têm que ter, porque antes, muito antes, de tudo, de São Cipriano até Charles Péguy, antes disso ser aplicado a qualquer um de nós, isso foi aplicado primeiro a Jesus. Porque Jesus foi aquele que primeiro não quis se salvar sozinho. O que está escrito na carta dos Romanos, no capítulo 8, se não me engano, versículo 29? Ele quis ser o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro de todos, ele não quis a glória só para ele, não, ele vai nos levar. Delícia vai ser isso. Então, antes de qualquer coisa, Jesus fez isso por nós. Ele quis ser o primeiro, para poder nos ajudar aí no caminho. Porque, na verdade, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente pegue a nossa experiência comum, a nossa vida comum, seja da nossa vida ferida, das nossas dores, do nosso sofrimento, para que a gente passe a viver uma experiência de Deus como companheiro. Isso está lá na carta aos Hebreus. A gente se torna companheiro de Deus quando a gente é batizado. A gente não é militante de Deus, não, gente. Nem servo, não. Nós somos companheiros de Deus, somos irmãos. Jesus nos dá essa filiação. Todos aqueles que creem em Deus, que acreditarem nele, ele dá o direito de ser filho de Deus, está na carta, está lá em João. Então, Jesus quer que a gente aprenda a ser companheiro, a entender que temos ele como companheiro. Ele quer caminhar conosco, assim como ele caminhou com os discípulos de Emaús, que convidaram ele e falaram, fica conosco, Senhor, porque já está tarde. E a noite já vem. Então, quantos de nós hoje aqui dentro estamos vivendo noites difíceis? Momentos da vida que estão escuros. Eu te digo, não tenha medo. Chama Jesus para poder ficar com você. Peça a Ele que te dê a graça da presença dEle. Peça a Ele que te faça entender que Ele é um companheiro de caminhada. E que muitas vezes a única coisa que a gente precisa de sentir é a mão. E que se a noite está escura, não tem importância, Ele é a luz. Se eu não sei o caminho, não tem importância. Ele é o caminho. E que a gente não tenha medo de ser conduzido por Ele, independente do que vocês estiverem vivendo. Por mais difícil que seja o momento. Mesmo que o momento seja de morte. Ele é a ressurreição. Então, que a gente possa viver isso na quaresma. Que a gente possa entender essas coisas, né? Que Ele possa ser nosso companheiro. Eu quero terminar com vocês, terminando com uma oração. Para que Deus nos dê a graça e a força de assumirmos nessa quaresma o Evangelho, assumirmos Jesus como nosso amor e Senhor,
para que a gente possa assumir o reino dele como nosso grande projeto. Está escrito que, eu não tenho certeza, é a carta aos Hebreus, mas que a gente deve brilhar como astros no mundo. Mas para que nós, como cristãos, possamos brilhar, nós já temos que antes ter sido transformados por ele. Porque o reino não vem de fora, ele vem de dentro. Eu tenho que ter sido transformada, eu tenho que ter sido modificada, purificada, para que onde a gente passar, a gente seja testemunha desse Deus vivo. Que ele nos dê essa graça, né? Que a gente chegue nessa Páscoa de um jeito novo. Senhor, por vezes a nossa oração é apenas a necessidade da tua mão. A absoluta necessidade de sentir a tua mão funda, capaz de nos acolher tal qual somos dentro do teu silêncio. É apenas o desejo de sentir o roçar, mesmo que leve, da tua imensidão no precipitado, no precário, no incerto dos nossas cotidianas rotas. É apenas esta necessidade de reconhecer que tu, estando, recebes essa espécie de fome e de desejo que nós somos. Amém.